Olá, sou Raquel Lazzarini, cirurgiã dentista, pós-graduada em dentística estética e moro na cidade de Petrópolis. O vídeo de hoje será sobre a formação do auxiliar em saúde bucal. O que é um AS bucal? Aonde que ele pode exercer a profissão? O que é necessário para que ele exerça essa profissão? Aonde ele pode atuar? Ele pode atuar só dentro do consultório? Ele pode atuar fora do consultório? Então, o vídeo de hoje será sobre isso. Para iniciar, eu vou falar sobre gestão em saúde. E gestão nada mais é que avaliar a necessidade. Nesse caso, a gente vai falar da necessidade do consultório. Então, a gestão é uma peça importante para que tudo funcione de maneira correta. E quem que pode gerenciar esse consultório? E será dividido em tópicos. 1. A inserção do ASB no mercado de trabalho. Como é que ele entra nesse mercado? Através de um curso de captação. Delegando as funções da odontologia, nada mais é que o CD é o cirurgião dentista, ele distribui essas tarefas ao ACB para que ele possa fazer um melhor atendimento ao paciente. As competências do ASB e TSB são todas as atividades que ele pode efetuar dentro e fora do consultório, de acordo com a Lei 11.889 do ano de 2008. O Código de Ética é como devemos agir durante a sociedade, principalmente no meio do ambiente de trabalho. A legislação trabalhista são conjuntos de leis e normas que tem como objetivo regulamentar as atividades trabalhistas, que para todo mundo é uma carteira assinada, é o 13º, é férias, está tudo relacionado à legislação trabalhista. A documentação contábil são todos os documentos que tem dentro do consultório. Então, o ASB também pode ser responsável por isso. A administração dos serviços odontológicos é controle de tudo que dentro de um consultório, que é a parte financeira, marcar consulta, compra de material, observar o estoque, a manutenção dos equipamentos. Então, isso está tudo relacionado à administração e organização do serviço. E finalizando, a etiqueta profissional, que nada mais é que a forma como o profissional se comporta com o objetivo de não ser desagradável e não provocar constrangimentos. Então, o que é a gestão na saúde? É avaliar as necessidades da instituição, um consultório, pode ser uma clínica odontológica. A gestão deve ser entendida como uma ferramenta fundamental para o sucesso profissional. E eu vou começar com a gestão falando sobre o cirurgião dentista, que é o primeiro a gerenciar o consultório. Então, não adianta ele ser um ótimo profissional na área da odontologia, se ele não sabe gerenciar o seu consultório, ele não vai ter sucesso. Porque os dentistas, eles saem da faculdade com uma visão prática profissional, mas com uma limitação do seu exercício dia a dia, de compra de material, aonde que ele vai trabalhar, aonde que ele vai montar o seu consultório, se tem se tem um comércio perto, se vai botar o consultório dentro de uma loja, se vai ser num lugar que seja de difícil acesso. E tudo isso ele tem que observar antes de ele montar o consultório. Então, esse desenhozinho é o que a gente sai do consultório, da faculdade. A gente sai um bom profissional, mas sem condições, sem mínima habilidade de gerenciar o consultório. Então, esse livro
ele é muito interessante porque ele fala do planejamento, que é uma maneira de pensar sobre o futuro, organizar as ações e orientar as iniciativas. Esse planejamento em avaliação em saúde bucal é um livro muito legal, do Paulo Sávio. Então, o gerenciamento é isso aí, você vê as contas, você vê o mês que você teve mais movimento, menos movimento, que você teve mais custos, que você teve mais ganhos. Então, gerenciar o consultório está relacionado a isso tudo. E existem estratégias indispensáveis para a gente adquirir essa estabilidade, esse gerenciamento. É conhecer o público-alvo, saber a quantidade de público que tem naquela região, conhecer a concorrência, se tem muitos dentistas trabalhando naquela região, se vale a pena, se pode procurar um lugar que não tenha tanto dentista, conhecer os fornecedores, que vai te fornecer a matéria-prima para você poder trabalhar, a localização do consultório, se vai ser numa loja, como eu falei, se vai ser lá no fundo de uma galeria, se vai ser num lugar que tenha muita escada, aí você tem que pensar num idoso, num paciente especial. Então, isso tudo, antes de montar um consultório, o cirurgião tem que pensar. A identidade visual, se vai ser um lugar que seja de fácil visão, que a pessoa possa ver, e a divulgação e promoções. Então, como é que vai ser divulgado esse consultório? O que você vai fazer para fazer promoções que possam chamar pacientes? Então, essas figuras nada mais que mostra isso tudo que a gente precisa para começar a montar um consultório. É um paciente que vai divulgar para outros. Geralmente você começa a atender um paciente, aí vem a mãe do paciente, vem a mãe, vem a irmã, vem o marido, vem a filha, e aí você começa a montar o consultório. Promoção, os fornecedores, se esses fornecedores conseguem chegar, ter um acesso fácil também, se vem pelo correio, se é fácil esse acesso, se consegue chegar. Então isso tudo o cirurgião dentista tem que fazer para poder montar um consultório e ter um sucesso. Então, apesar de serem excelentes dentistas, a grande maioria não possui uma visão administrativa, como já foi falado, para gerenciar a própria clínica. Neste caso, é necessário, às vezes, até um respaldo de uma consultoria especializada. Você vai contratar uma pessoa para ele poder te ajudar a gerenciar isso. E o ASB, ele pode ajudar a gerenciar? Ele tem essa capacidade? A lei permite que ele faça isso? Sim. Então, não é nem apenas uma responsabilidade do próprio proprietário do CD, do cirurgião dentista, ou de um diretor. Às vezes é uma clínica, é um dono que tem várias clínicas e ele elege um dentista para ser diretor de todas. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa tarefa também está dentro das atribuições do auxiliar de saúde bucal. Sendo essa peça-chave, o auxiliar é uma peça-chave para quê? Para que o consultório funcione de uma maneira correta, com atendimento de qualidade, otimizando. O que é otimizar? Criar condições favoráveis para que haja esse sucesso. Logicamente que tudo isso só dá certo se o trabalho for em equipe. Que não adianta o cirurgião trabalhar de um jeito, a SB trabalhar de um jeito, a secretária trabalhar de um jeito. Não, tem que trabalhar todo mundo harmonicamente para que isso seja sucesso. E sempre buscar principalmente um bom relacionamento com todos que trabalham naquele local. E sem ter vergonha de expor a sua opinião. Por que eu estou falando isso? Porque quando é uma clínica que tem várias pessoas trabalhando junto, às vezes é uma clínica grande que tem vários dentistas, então não vai ter uma só ACB, tá? Às vezes tem duas, tem um TSB, tem uma secretária. Eles fazem geralmente uma reunião de 15 em 15 dias, uma vez por mês, para ver a parte financeira,
a produção, a quantidade de pacientes novos que surgiram, o nível de satisfação desses pacientes, o ganho, os custos. Então, é uma correria do dia a dia que o cirurgião dentista às vezes não perde aquele feeling, ele não tem noção, não é que ele não tenha noção, mas são tantos atendimentos que às vezes ele perde uma ideia, ele não observa. E o ACB às vezes está ali, poxa, eu estou com uma ideia legal, você anota aquilo ali, porque durante essa reunião você pode falar. E às vezes a sua ideia é uma ideia que vai melhorar aquele consultório. E isso vai fazer você subir no conceito do ASB, ele vai começar a te olhar com outros olhos. Então, anota, não esquece, numa reunião você vai e expõe a sua ideia, a sua opinião, o que você acha que podia melhorar. Isso é muito importante, muito legal, porque o cirurgião observa que você está engajada na equipe, você está satisfeita, e todo mundo satisfeito é aquela coisa que todo mundo fala, né? A equipe satisfeita veste a camisa e só tem a crescer, e quando um cresce, todo mundo cresce junto. Então, como a ASB pode ajudar na gestão em odontologia? A gestão do consultório de um dentista não deve ser responsabilidade apenas do proprietário, como eu já falei. Essa tarefa também está dentro das atribuições do ASB, que é uma peça-chave para todo consultório funcione com atendimento e qualidade. Para que tudo dê certo e o trabalho em equipe funcione, 5 itens devem ser colocados em prática pelo ASB. Buscar sempre um bom relacionamento em equipe, tá? Desde da recepcionista até o cirurgião. Isso representa o primeiro passo para conseguir entender toda a mecânica do consultório e identificar os pontos fracos. Então, o auxiliar ajudando o cirurgião durante o atendimento, a equipe toda unida, isso significando que está tendo um sucesso profissional e o engajamento, né? Todo mundo satisfeito, todo mundo feliz, só tende a melhorar. Antecipar o que for necessário para melhorar a gestão. Então, é otimizar, criar condições, não esperar, o ideal é que você não espere que o cirurgião te peça alguma coisa. Você já tem que estar proativa, né? Com aquela agilidade de, antes de te pedir, você já está ali ajudando. Não ficar sentada esperando, vou ficar aqui sentada esperando ele me chamar. Se ele não me chamar, não é assim. Você tem que estar ali para ajudá-lo, porque o auxiliar já fala, é para auxiliar o dentista. Tá? Então, o profissional proativo representa aquele que antecipa as necessidades, realizando o que deve ser feito. E ainda aquilo que é necessário para a sua função, sem que haja necessidade de pedidos, porque fica chato. Vem aqui me ajudar. Não, você tem que estar ali já disposta a ajudá-lo, porque isso também melhora a mecânica do atendimento. Buscar informações dos pacientes recorrentes, observar o retorno, saber as informações sobre o tratamento bucal, o que for necessário para a consulta. Tem paciente que esquece, então ligar para o paciente para confirmar. Hoje tem o WhatsApp que todo mundo usa, então manda uma mensagem, não esquece, bom dia, sempre com muita educação. Não esquecendo disso, que isso é primordial, é uma das partes da gestão, que é a última até, a etiqueta. Então, sempre com muita educação, lembrando o paciente da sua consulta. E anotar a finalidade, né, na última, anotar as ideias e apresentá-las como argumento. É normal, durante o dia, temos várias boas ideias, mas se vai passando o tempo para fazendo outra coisa, você acaba esquecendo. Então, sempre que surgir alguma coisa, uma ideia que você acha que vai ser boa, você anote para durante a reunião, ou uma conversa informal, né, você acha que aquilo ali vai ser muito bom e não dá para esperar, depois que acabar o atendimento, você chama o cirurgião e sugere a sua ideia.
Então, as ideias são sempre bem-vindas para melhorar o consultório. E está sempre disposto a ajudar, no sentido, não deve ser quando a ajuda é solicitada, mas também quando o próprio ASB perceber que pode ajudar, fugindo daquilo que é apenas sua obrigação, está totalmente disponível para ajudar, fazendo o melhor possível para resolver as situações que surgem no cotidiano. Então, vamos imaginar que o consultório é como se fosse uma máquina e a equipe é a engrenagem. Quem é essa equipe? É o cirurgião dentista, é o técnico de saúde bucal, é a auxiliar de saúde bucal, é a secretária, ou só, se for um consultório pequeno, só o cirurgião dentista, a secretária e a auxiliar. Então, é uma engrenagem. A equipe é essa engrenagem. Então, para que haja sucesso, o êxito, é necessário que todos se movimentem juntos. Aí a ASB pergunta, eu posso ajudar a gerenciar o consultório? A ASB está apta a gerenciar o consultório. Isso através da lei, das atribuições, vocês estão aptas a gerenciar um consultório, desde que vocês façam um curso de captação. A inserção do ASB no mercado de trabalho. Como é feita essa inserção? Através de um curso de captação, como este, o programa ASB de sucesso, com carga de 400 horas, contando as 85 horas de estágio. Este curso pode ser feito online, desde que seja reconhecido pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então, após a conclusão do curso, você é obrigado a se registrar no Conselho Federal de Odontologia. Tá? Você pega seu certificado e registra no Conselho Federal de Odontologia, que é o CFO, e faz a inscrição no CRO do seu estado. Então, se você mora em Minas Gerais, você vai se inscrever no Conselho Regional de Minas Gerais. Agora, se você mudar de cidade, de estado, e for morar no Rio de Janeiro, você vai ter que se inscrever novamente no Conselho Regional do Rio de Janeiro. Ao se inscrever no conselho, você deverá pagar uma unidade referente a esse valor. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é o CRO. O CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, ele regula as atividades ligadas à odontologia, que são essas atividades relacionadas ao cirurgião dentista, ao auxiliar de saúde bucal e ao técnico de saúde bucal, que estão entre esses profissionais que devem prestar contas a eles. Os fiscais do CRO fazem visitas aos consultórios para verificar se todos os profissionais têm qualificação e registros exigidos. Caso não possuam, cabe multa aos empreendimentos, que aqui seriam os consultórios, clínicas, e a quem trabalha no local. Então, tem que estar registrado, porque senão você vai estar fazendo um trabalho ilegal, você está trabalhando ilegalmente e não pode. Então, o CRO está diretamente vinculado ao CFO. É um órgão de odontologia que atua na regulamentação profissional a nível federal, legislando a favor da profissão. Então, o CRO, aqui eu estou mostrando do Rio de Janeiro, porque é do meu estado, é onde eu trabalho, no CRO, aonde eu estou registrada, e o CFO, eles estão interligados. Se fosse o CRO de Minas Gerais, também é um CFO só para todos os CROs do Brasil. E como é que surgiu essa profissão? O ASB já recebeu diferentes nomes durante toda a história da profissão. Já teve
o nome de auxiliar de odontologia, auxiliar de consultório dentário, ACD, auxiliar de dentista, auxiliar de higiene dental. Então foi assim que surgiu. Como é que surgiu a importância dos higienistas bucais, que na época foi o primeiro nome, né? Ele surgiu na Europa com a necessidade de ajudar os cirurgiões dentistas, porque começou a ter uma demanda de muitos pacientes e os dentistas não estavam dando conta de atender todo mundo, de fazer todas as atribuições além do atendimento. Então surgiu o higienista, essa profissão, que não era essa profissão de higienista bucal, e à medida que foi vendo que estava tendo qualidade nos atendimentos, que o cirurgião estava conseguindo fazer um atendimento melhor aos pacientes, foi aumentando a quantidade desses higienistas. E aí, com isso, foram vendo que eles estavam indo muito bem, então foi acrescentando, passo a passo, mais atribuições a esses higienistas. Esses parecem aparecendo para reforçar os cuidados profiláticos aos pacientes, amenizar a sobrecarga de procedimentos do cirurgião dentista. Então, a existência da auxiliar é quase tão antiga quanto a prática profissional dos cirurgiões dentistas. Então, aqui eu estou mostrando a vocês uma foto de um cirurgião dentista já de muitos e muitos anos e auxiliar do lado dele, auxiliando com os materiais que é necessário para a atuação perante o paciente. No Brasil, tá, surgiu em 1952, quando o antigo SESP, que é o Serviço Especial de Saúde Pública, começou a formar os auxiliares de higiene bucal, que na época era auxiliar de higiene bucal, HD, nos programas de odontologia escolar para auxiliarem na educação e prevenção de saúde bucal, uma vez que os dentistas se sobrecarregavam com o tratamento cirúrgico, restaurador. Além disso, o HD os auxiliavam nas atividades clínicas. Então, no Brasil, tá? Depois só começou a florescer mesmo, começou a ter mais quantidade desses HDs na época de 1970. E a preocupação em relação à categoria, datada de 1950, com a implementação da fluoretação do CESP. Em 1975, o Conselho Federal de Educação aprovou o parecer 470/75, autorizando as formações do ACDs, que eram atendentes de consultório dentário, e os THDs, que eram os técnicos de higiene dental. No entanto, foram necessários mais 9 anos, até 1984, para o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, aprovasse a decisão 26/84, disciplinando o exercício dessas profissões. Por aí que começou essa profissão começou a ser vista pelo CFO. Então, aqui é o CESP, tá? Que é o Serviço Especial de Saúde Pública, que prestou relevantes serviços à saúde pública do país, entre eles a formação dos profissionais da saúde e as leis de diretrizes e bases que regulariza a organização da educação brasileira. Foi através dessa diretriz que eles conseguiram fazer a formação desse CESP, a formação dos profissionais de saúde. Então, a inserção do ASB no mercado de trabalho, com a criação do SUS pela Constituição Federal de 1988, tornou-se a atribuição desse sistema a ordenação e a formação de recursos humanos para a saúde. Em 24 de dezembro
de 2008, a Lei 11.889, que regulamentou a profissão dos ACBs e TSBs, aí passaram a ser chamados de ASBs e TSBs, porque o ACD parecia que ele só podia, porque era atendente de consultório dentário, que ele só poderia atender dentro de um consultório. E não, o ASB, ele pode atender fora do consultório, ele pode atender fazendo promoção de saúde, pode atender no SUS, pode fazer concurso. Então, ele tem outros lugares onde ele pode trabalhar sem ser dentro do consultório. Por isso que mudou o nome para auxiliar de saúde bucal. Então, o SUS, vocês podem trabalhar no SUS, no Sistema Único de Saúde, e são profissionais. E agora eu vou falar para vocês sobre delegando funções. O que é delegar uma função? É atribuir função a uma outra pessoa. Então, há um tempo, muitos cirurgiões relutavam em delegar, que é transmitir as funções a uma outra pessoa, pois consideravam que só eles seriam capazes de realizar todas as tarefas e bem feitas. Porém, depois de algum tempo foi comprovado estatisticamente que o trabalho do auxiliar não só facilita o desempenho profissional, como também possibilita um melhor atendimento com maior eficiência, o que reflete também, além de menos desgaste físico e psicológico do cirurgião, reflete ainda na renda líquida. Por que eu estou falando isso? Porque no início da carreira, também a gente está no pique total, a gente acha que consegue abraçar o mundo. E a quantidade de pacientes no início também nos permite isso, porque estamos no início, geralmente ainda tem uma propaganda, ainda está sendo iniciada, a indicação é feita por boca a boca, e o número de pacientes é menor. Mas com o tempo esse número vai aumentando e com isso outras funções também, como ligar para um protético, marcar consulta, fazer empacotamento, lavagem, esterilização, armazenamento de todo o instrumental, mexer no equipamento, manutenção do equipamento. Então isso vai dando mais serviço, o cirurgião dentista ele vai ficando mais atribulado com muitas funções. E aí foi observado que delegar essa função a um outro profissional vai ajudar ao cirurgião dentista. Então, são profissionais aptos a trabalhar em consultórios odontológicos na saúde pública, exercendo funções auxiliares aos dentistas e técnicos em saúde bucal. São inúmeras as funções, sempre visando uma maior eficiência dos seus trabalhos, bem como no atendimento aos pacientes, fora da cadeira de atendimento ou em procedimentos supervisionados pelo CD, pelo cirurgião dentista. Dessa maneira, é fundamental que os assistentes conheçam bem os materiais odontológicos, os instrumentos e os procedimentos do consultório. O que eu quero dizer com isso? Que quando o cirurgião conhece bem a sua equipe, e suas respectivas habilidades, essas são usadas em prol dos objetivos da organização da equipe inteira, que tende a ganhar. Em vez do cirurgião centralizar todas as suas tarefas para ele consegue delegá-las com eficiência e eficácia, visando atingir melhores resultados. Isso só é possível por meio da capacitação desses profissionais, do auxiliar de saúde bucal, permitindo que eles cumpram as metas, que saibam lidar com os desafios do dia a dia, no consultório, na clínica, no ambulatório. Então, para que o ASB siga também as funções, o que ele pode fazer? Organizar a bandeja,
Então, ao delegarmos funções, promovemos também desenvolvimento profissional da nossa equipe e o nosso. Agora, as competências do TSB e do ASB. Com a comprovação da Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, dentro do CRO houve um marco histórico na trajetória dessas categorias. Então, a partir da aprovação, da regulamentação, houve um marco histórico, porque foram acrescentados mais profissões dentro dessa categoria. E o que é um TSB? Né? É um técnico de saúde bucal. Também são profissionais que auxiliam o cirurgião dentista no atendimento dos pacientes. Também são obrigados a se registrarem no CRO do Estado brasileiro, no qual exerce suas atividades. Qual é a diferença entre um TSB e um ASB? É que o TSB ele tem algumas atribuições a mais do que o ASB. Ele pode exercer mais algumas coisas dentro do consultório que o ASB não pode. Então, uma coisa que vocês devem saber é que todas as atividades clínicas que esses profissionais desempenham são sempre exercidas, tanto do TSB quanto do ASB, são supervisionadas diretamente por um dentista. Através da Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, a profissão do ASB foi regulamentada. Ou seja, foi divulgada, assim como do técnico de saúde bucal. Daí, para que possam exercer seu ofício de trabalho, devem estar em conformidade. Eu vou falar isso de novo, gente, porque isso é muito importante. Tá? Vocês devem estar em conformidade com a legislação brasileira através da inscrição no CRO. Vocês têm que fazer o curso, mas para exercer a profissão, além de fazer o curso, vocês têm que fazer a inscrição no CRO. Então, através dessa lei, o que vocês podem fazer dentro e fora de um consultório? Tá? O ASB pode exercer seguintes funções sobre supervisão, tanto do cirurgião dentista quanto do técnico de saúde bucal. Preparar o paciente para atendimento. Você vai conduzir o paciente até o equipamento, colocar ele sentado, protegê-lo, colocar óculos de proteção, botar guardanapo impermeável. Então, você vai preparar aquele paciente para que o cirurgião dentista venha atendê-lo. Auxiliar no atendimento. Segurar um instrumental, passar um instrumental para o dentista, para que ele possa utilizar. Vai segurar um fotopolinizador, segurar o sugador. Então, você vai auxiliar durante o atendimento. Preparar e organizar os instrumentais e materiais necessários. Então, você vai organizar a bandeja de atendimento. O que o paciente vai precisar para ser atendido? Quais são os instrumentais? Então, você vai organizar aquela bandeja para que o cirurgião possa atender aquele paciente. Manipular materiais. Tem materiais odontológicos que precisam ser manipulados. Então, o cirurgião vai te pedir o material que ele vai precisar naquela hora e vocês vão manipulá-los para o dentista. Promover a biossegurança. Então, você vai promover uma biossegurança ali, evitar que tenha foco de infecção, bactéria, vírus naquele ambiente. Então, você vai preparar o ambiente, fazendo o quê? A esterilização do local. Selecionar moldeiras e confeccionar modelos. É quando você vai fazer uma moldagem, quando o cirurgião, você não, né? Quando o cirurgião for fazer uma moldagem, ele vai te pedir uma moldeira, então você vai selecionar aquela moldeira para ele. E depois que ele moldou o paciente, você vai confeccionar um modelo em gesso, você vai vazar o gesso dentro daquela moldeira. Isso aí eu vou explicar para vocês
Vai ter outra videoaula sobre isso. Realizar ações de promoção de saúde. Promoção de saúde para familiares, grupos, indivíduos, mediante planejamentos, protocolos, atenção à saúde. Agendar consultas. Preencher ficha do paciente. Nome, endereço, fazer o histórico do paciente. Manter os arquivos e fichários atualizados em ordem. Geralmente é colocado as fichas dos pacientes em ordem alfabética. Participar do gerenciamento de insumos, tudo que foi gasto, o que precisa comprar. Proceder à lavagem de instrumentais. A desinfecção de equipamentos e outros insumos. Proceder ao empacotamento, selagem, identificação, datações, esterilização e vencimento da mesma. Vencimento da mesma é quando você coloca o material no envelope, você tem que datar. Não pode deixar, porque tem um tempo de vencimento. Se passou aquilo, você vai ter que lavar de novo, esterilizar, empacotar e colocar. Se é um material que não usa muito, se você não prestar atenção, ele perde a validade. Então você tem que fazer tudo de novo. Lavagem, secagem, empacotamento, esterilização. Verificação da autoclave e esterilização do instrumental. Vai colocar o material dentro da autoclave, vai verificar se a autoclave está funcionando, se ela chegou até os graus Celsius que é necessário para que tenha uma perfeita esterilização. Processar filme radiográfico, é o raio-x. O processamento do filme radiográfico é igual de fotografia, de uns anos atrás, né? Você vai botar no revelador, água, fixador para fixar a imagem, depois botar água de novo. Vocês podem fazer isso. O que é vedado pelo ASB? O que é vedado? O que você não pode fazer de jeito nenhum? Exercer a sua profissão de forma autônoma. O que é isso? Trabalhar por conta própria, pois o ASB é uma profissão que trabalha sob supervisão, tanto do cirurgião dentista quanto do técnico de saúde bucal. Então você não pode trabalhar de forma autônoma. Prestar assistência direta ou indireta a pacientes sem supervisão. Você não pode fazer atendimento nenhum no paciente sem que tenha um profissional, que seja um cirurgião dentista ou um técnico de saúde bucal. Realizar na cavidade bucal do paciente procedimentos não discriminados no artigo 9, tá? Que é qualquer procedimento, na Lei 11.889 de 2008. E fazer propaganda de seus serviços, mesmo em jornais, revistas ou folhetos especializados na área de odontologia. Agora o TSB pode fazer tudo o que o ASB faz, mais algumas coisas, mas também tem que ser sempre supervisionado por um cirurgião dentista. Então ele pode supervisionar o trabalho do auxiliar, fazer aplicações tópicas de flúor, fazer remoção de biofilme, remoção da placa bacteriana nos dentes, através de uma profilaxia, proceder limpeza e asepsia do campo operatório, remover suturas, esclarecer a competência no âmbito hospitalar, sempre que supervisionados por um cirurgião, participar de ações educativas, atuando na promoção da saúde. Gente, promoção da saúde nada mais é que a ciência e a arte de ajudar as pessoas a mudarem seu estilo de vida, tanto física como emocional, como espiritual e intelectual. Então você vai ajudar a promover uma melhor saúde naquela pessoa, naquela comunidade.
e na promoção de doenças. Supervisionar sob a delegação do cirurgião para que ele supervisione o trabalho do ASB. Então, o cirurgião vai delegar essa função para o TSB, supervisione o trabalho do ASB. Inserir no preparo cavitário materiais odontológicos, sendo vedado materiais instrumentais não indicados pelo cirurgião. Então, só vai ser usado o que o cirurgião delegar a função, que o cirurgião o que é vedado também, o que não pode ser feito. É a mesma coisa, ele não pode atividade de forma autônoma, porque ele é supervisionado pelo cirurgião dentista, então ele não pode trabalhar de forma autônoma. Prestar assistência direta ou indireta a pacientes sem supervisão, então ele não pode fazer nenhum atendimento no paciente sem que o cirurgião esteja. Realizar na cavidade do paciente procedimentos não discriminados no artigo 5 e fazer propaganda no artigo 5º, da Lei 11.889 de 2008 e fazer propaganda dos seus serviços, mesmo em jornais, folhetos da área odontológica. Então aqui é algumas coisas que o ASB pode fazer, que isso é uma seladora, vai selar o material, está empacotando o material, colocando o material dentro de uma autoclave. Então são algumas coisas, né, tem várias, mas eu botei aqui essa parte de esterilização, que é uma parte muito importante, que vocês podem fazer. Então, como é que é a cadeia de comando? O CD supervisiona o TSB e o ASB. E o TSB supervisiona o ASB. O código de ética. O que é um código de ética? O conceito provém de éticos, que significa caráter. Então, a ética pode se definir como uma ciência do comportamento moral, ou seja, estuda a forma a qual devem agir os integrantes de uma sociedade. Então, o que é um código de ética odontológico? O que é? Para que serve? É o que vocês precisam saber. Com isso, todo profissional que atua como ASB deve agir de forma respeitosa e ter ética com seus companheiros de trabalho. Isso é uma das normas, uma das leis. E seus superiores, principalmente com os pacientes. Então, vocês têm que ter isso em mente, tá? Sempre respeitosamente com o companheiro de trabalho, nada de briga, nada de confusão, deixa isso para o final do dia. Se você não gostou de alguma coisa, você deixa para o final depois e você vai conversar com todo mundo. E isso é o cirurgião, é o TSB, é a secretária. Então, não pode, dentro do ambiente de trabalho, ter algum problema, alguma coisa, brigas, né, vamos dizer. Não só o ASB, mas toda a equipe deve seguir rigorosamente o Código de Ética Odontológica, que é um documento elaborado pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, cabe ao ASB agir de forma responsável e ética, e com isso deve seguir rigorosamente o Código de Ética Odontológico, documento, como já foi falado, elaborado pelo Conselho Federal de Odontologia, que é o órgão maior da odontologia em âmbito nacional. E ele regula os direitos e deveres. É tudo que você pode e não pode fazer, são os direitos e deveres, do cirurgião, do técnico de saúde bucal, do auxiliar de saúde bucal em ambientes públicos ou privados. E o profissional que infringir os preceitos desse código de ética, ele pode sofrer penalidades e se complicar no segmento de atuação. Deve-se, então, trabalhar com base em princípios, honestidade, lealdade, respeito à dignidade humana, além de ser escrito e manter o sigilo profissional. O Código de Ética
Esse aí é o livrinho de código de ética que você, quando você se inscreve no CRO, você ganha, você pede esse livro e eles te dão. Então é muito importante, acho o ideal, assim, um conselho é vocês terem esse livrinho em casa, porque são várias leis, são vários direitos e deveres. De vez em quando dar uma lida é importante. Então, quais são os deveres? Um deles é o segredo profissional. É no que diz respeito à privacidade das pessoas, que relatam suas confidências. Às vezes um paciente vai ao consultório, começa a conversar com o cirurgião dentista, e aí começa a falar da sua vida pessoal. Então, são coisas que você tem que manter o segredo. Você não pode sair dali e contar para ninguém. Isso aí você está infringindo uma lei. Então não pode, o que está ali dentro é para ficar ali dentro, é igual um confessionário, você não pode ficar espalhando, fofocando nada da vida do paciente, nem do cirurgião dentista. Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao CRO. O que é isso? Se você mudou o endereço, telefone, tem que sempre estar mantido, porque se eles te ligarem, precisar, eles têm que te achar, isso é um dos deveres. Zelar pela saúde e dignidade do paciente. Elaborar e manter atualizados os prontuários nas normas em vigor. Então tem que estar tudo direitinho, catalogado. Quando se faz um orçamento, que às vezes o cirurgião vai fazendo uma coisa, vai atendendo, o cirurgião tem que assinar, o paciente tem que assinar, é uma norma, tem que manter tudo direitinho, datado, em ordem alfabética, com todos os exames, isso tudo é documentação, isso é tudo importante. É um dever seu manter isso tudo arrumado e dentro da norma. E os direitos? Recusar-se a exercer a profissão no âmbito público ou privado, onde você observa que as condições não são dignas, nem adequadas ou seguras. Você tem o direito de não querer trabalhar naquele local. E resguardar o segredo profissional. Agora, a legislação trabalhista. A legislação trabalhista são leis que regem as relações entre os empregados e os empregadores. Essas leis surgiram essas leis surgiram devido às preocupações com os empregadores. Foi iniciado mais ou menos em 1919. Depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram muitas indústrias e, consequentemente, muitos empregadores, havendo com isso a necessidade de quê? De uma orientação entre os empregados e os empregadores. Aqui no Brasil ocorreu mais ou menos em 1930 com a CLT, que reuniu as leis trabalhistas existentes formando uma única norma, um único documento. E com o tempo essas leis foram se modificando, atualizando, acrescentando mais leis com o mesmo objetivo. No entanto, a CLT não é a única norma que rege a atuação profissional. Do TSB e do ASB, e antes disso não havia reconhecimento legal determinando esses profissionais. O importante é o auxiliar saber da legislação. Por quê? Porque a Lei 1889, de 24 de dezembro de 2008, essa lei é muito importante, gente, para todo mundo, para nós da profissão, né, na área de saúde, da odontologia. Por isso que eu estou repetindo várias vezes. Ele regulamentou os exercícios da profissão de serem inscritos do CRO. Com isso, vai garantir os seus direitos. Então, foi a lei, através dessa lei, tá? que através dessa lei houve o reconhecimento do profissional, do técnico e do auxiliar. Fazendo com isso, vocês tenham direitos que são registro no CRO, o direito de registro trabalhista, o direito à licença maternidade, o direito ao seguro-desemprego, a obrigação de pagamentos da unidade, gente. Todo ano a gente tem que pagar uma unidade ao CRO. É isso que garante a gente essa parte legislativa. Então, para a gente trabalhar, a gente tem que pagar uma anuidade ao CRO.
E essa unidade, essa anuidade são reajustados anualmente pelo INPC ou índice oficial vigente. Então, a carteira de trabalho, então vocês têm direito à carteira de trabalho assinada, têm direito a 13º, insalubridade também, porque a gente trabalha com raio-x, tem dentista, então tem direito à insalubridade. A anuidade do valor de 2020, o que vocês pagam é 50%, desculpa, o que vocês pagam é 10% do valor do cirurgião dentista. Esse ano eu paguei esse valor, R$ 503,50, então vocês vão pagar 10%, que vai ser R$ 50,35. O artigo 9 compete ao ASB, sempre sob supervisão de um CD e de um TSB, inúmeras funções. Então, já falei para vocês sobre o que não pode fazer, que é prestar serviço de orientação, fazer propaganda, realizar procedimentos, tá? E só vou dar um adendo aqui, que o TSB, ele também paga essa anuidade, só que ele paga um pouco mais, ele paga 25% em relação à anuidade do dentista, tá? Porque ele tem um cargo a mais, né? Ele tem funções a mais, ele tem atribuições a mais na lei, então ele paga 25% do que o dentista paga. A documentação contábil, apesar do profissional não aprender na faculdade, é necessário para as atividades no consultório as noções sobre atividades contábeis. O que são essas documentação? O que são essas atividades? É administração de caixa, entrada e saída de dinheiro, qual o destino, o controle de contas a pagar, o controle bancário. O controle financeiro nada mais é que comparar o quê? O que a gente que entra no consultório com o que se gasta para manter o funcionamento desse consultório. Só assim para saber como pode melhorar o consultório. Isso só ocorre através do controle financeiro, por isso é necessário saber uma matemática básica, saber somar, saber ver o que está precisando mudar aquilo ali. Esse controle pode ser feito pelo ACB, você tem esse direito também a partir da lei. Ele entra na parte de atividades administrativas e não é uma infração, tá? Você pode trabalhar com isso. O auxiliar tem essa competência de trabalhar com a parte financeira. Para se ter esse controle, o cirurgião vai orientar, por exemplo, a compra de material. Vai ser uma vez por mês? Vai ser de 15 em 15 dias? Sempre com base no controle de estoque. Então, ele vai te orientar, ó, eu faço compras no meu consultório uma vez por mês. Então, você tem que ter um controle daquilo ali através do controle de estoque. Isso vai ser registrado no livro. No dia tal saiu um pacote de algodão. E aí você vai ter que datar aquilo ali e ver quantos que ainda tem naquele estoque. Vai dar para o mês? Ele tem que ter um controle de mês em mês. O controle financeiro pode ser feito pelo ASB desde que o cirurgião dentista lhe passe essa função. Para que ele te passe essa função, primeiro você tem que ser proativo nesse caso, negociar com as lojas de produtos odontológicos, fornecedores, tomar decisões, mostrar ao cirurgião essas habilidades para que ele possa desenvolver uma maneira mais adequada e gerando com isso um desenvolvimento no crescimento consultório. Ele tem que perceber que você está apta a isso, né? Você tem que mostrar para ele segurança. E além do mais, gente, mexer com a parte financeira é uma coisa muito complicada. Você tem que ser muito centrada a isso.
para não ter problema, principalmente assim, no que sai e no que entra, porque no final do dia você tem que fazer o fechamento daquele caixa. E se faltar alguma coisa ou se sobrar alguma coisa, foi alguma coisa que foi esquecida. Então, assim, essa parte é uma parte que você tem que ter muito controle para que não tenha erro. Então, a documentação contábil compreende em todos os documentos que devem ser arquivados, além da parte financeira, em ordem cronológica, lançamento de despesas e ganhos em um livro caixa, que pode ser arquivado por mês, trimestral ou anual, e o recolhimento dos impostos. Que impostos são esses? É o INSS, é o ISS, então tem que recolher esses impostos. O controle financeiro ele pode ser dividido em 4 grupos, que é determinar os custos fixos e variáveis do consultório. O que são custos fixos? Os fixos, geralmente, do consultório, independe do número de pacientes realizados no consultório naquele mês. Então, eles estarão mensalmente, que é o aluguel, a taxa de condomínio, isso independe se você tem muito paciente ou pouco paciente. Eles vão sempre estar lá no final do mês. Então, é um custo fixo, que é aluguel, taxa de condomínio, salário do funcionário. Já os custos variáveis, como o nome diz, variam conforme o mês. Vão depender do número de serviços realizados no consultório. Então, é compra de material. Teve um mês que teve muito paciente, então teve um gasto de muito material. Trabalho protético. Teve muitos pacientes que precisaram do trabalho protético, que foram fazer um rote, uma coroa. Então, esse também vai interferir. Manutenção técnica do equipamento. Então, quanto mais pacientes, mais a manutenção. Então, qual é a importância desses custos? Pois permite que o cirurgião dentista observe onde o dinheiro está sendo gasto e auxiliar no planejamento financeiro. Realizar as contas pagas. Como é que você vai realizar o controle dessas contas pagas? São contas básicas, contas de água, luz, CRO, INSS, ISS. O ideal é que sejam pagas antes do vencimento ou até no dia do vencimento, pois o atraso acarreta custos extras e isso vai aumentar a despesa. Se você tem multa, isso aumenta o custo, é uma coisa que você não estava esperando, devido à presença de multas, juros sobre o valor inicial. Como você vai elaborar um livro caixa? Como é que você faz isso? O livro caixa é um registro diário. Nada mais é que as entradas, as receitas e as saídas, que são as despesas. Vai visualizando assim o que entra e o que sai, sendo indispensável para desenvolvimento do consultório. Ele pode ser escrito, que é numa planilha, ou ele pode ser escrito no livro caixa ou feito numa planilha no computador pro programa chamado Excel. Esse livro também auxilia o CD no imposto de renda, porque é um livro caixa, então ali tem tudo que ele gastou durante o ano e tudo que ele recebeu dos pacientes durante o ano, e depois ele vai fazer o seu imposto de renda através desse livro caixa. Então ele precisa ser muito bem feito, com todos os recibos e notas fiscais guardadas para comprovação. Então, se ele houver necessidade dele apresentar isso na Receita Federal, tem que estar tudo direitinho para que ele possa comprovar o que ele gastou e o que ele ganhou. E o fluxo caixa? O fluxo caixa é um registro que permite visualizar quanto o consultório gastou e recebeu por um período de tempo. Esse período de tempo pode ser semestral, mensal, anual. Então ele vai fazer depois um gráfico. A partir daí ele consegue fazer um gráfico para ver em que mês que ele teve um aumento de lucro.
no mês de abril eu tive um aumento, não estava esperando, recebi um dinheiro a mais, então esse dinheiro eu vou reservar para fazer alguma coisa, um curso de especialização. Ou, poxa, a minha auxiliar está sendo tão proativa, está me ajudando a crescer no consultório, está me dando ideias, isso está fazendo que meu consultório tenha mais pacientes, então eu vou dar um aumento de salário para ela. Então esse fluxo caixa nada mais é do que isso. Ele vai registrar tudo que ganhou e onde teve aumento, para ele poder observar o que ele pode fazer com aquele excedente financeiro. Então, é um livro caixa, que é em papel, isso vende, esse livro, tem esse livro assim mesmo, você compra em papelaria, ou num programa. No meu consultório, eu tenho um programa próprio, eu não uso ficha odontológica, eu uso um programa que eu comprei, e esse programa me dá tudo. Eu não preciso usar nada de papel, assim como eu já falei. Então, faz marcação, e inclusive o livro caixa. Ele faz o orçamento do paciente, eu boto tudo dentro dele, marcação de agenda. Então, está tudo dentro do meu programa. E eu abro o livro caixa, quer dizer, eu abro o programa que tem a parte de lançamento e vou colocando tudo ali. E ele mesmo já faz as contas, já diminui, já soma. Então, para mim, é um adianto, quer dizer, para mim auxiliar é um adianto. Administração e organização dos serviços odontológicos. O que é isso? É o controle de todos os processos realizados dentro de um consultório, para que alcance as metas e objetivos. Atualmente, a gestão de um consultório não envolve apenas o CD, como já foi falado, mas também a equipe toda influenciando, incentivando, está sempre atenta às tendências, inovações e os hábitos e as preferências e o comportamento dos pacientes. Ou seja, a administração do consultório não significa somente o controle de entradas e saídas financeiras, ou não deixar faltar insumos. Vai além disso. É necessário ter pensamento empreendedor. Para o quê? Para aproveitar as oportunidades que possam surgir. Então é necessário uma otimização dos processos, das funções, sendo necessária a formação de uma equipe talentosa, cuidadosa, disposta a agarrar com confiança a determinação de cada decisão tomada em conjunto. Os consultórios precisam passar para os pacientes uma credibilidade, uma confiança. E isso está diretamente ligado ao quê? Com a saúde do paciente, das pessoas. Então a organização, gente, é uma coisa muito importante, está relacionada ao ambiente também. Você não vai chegar o paciente não vai ter uma confiança, não vai. Se você chegar no consultório, o consultório está todo desarrumado, sabe? Não está limpo. O visual também faz parte disso. Então, o gerenciamento dos materiais descartáveis, você não vai deixar o material descartável que está contaminado em qualquer lugar, você tem que gerenciar isso. A aquisição de material, acabou o material, aonde que eu vou comprar, como que eu vou comprar? Então, isso a ASB vai poder fazer, né, atribuições, esterilização de materiais, organização e armazenamento de materiais, limpeza do consultório. Então, eu vou falar para vocês umas dicas importantes para manter a organização. Tá? Então, a organização de consultas, de estoque de equipamentos, instrumentos, dos documentos do paciente, então tem que estar tudo organizado. Tá? A rotina do ASB, do auxiliar, é bem intensa. E se for responsável por todas essas tarefas do consultório, é mais intensa ainda. Então, assim,
para que você não venha assustar com essa rotina, tá? O ideal é não deixar acumular as funções. Pior, que em consultórios menores que não tem secretária, a parte de da secretária também fica por conta do ACB. É uma atribuição também, você pode atuar como na parte da secretária. Então, fazem parte de atividades diárias. Alguns cirurgiões desempenham as funções financeiras, mas as demais serão do ACB. Assim, você tem funções, pode até não ter a função financeira, que nem todo cirurgião deixa a ASB participar da parte financeira. Isso é pessoal, é de cada um, tá? Mas você tem outras funções. Então, a ASB é importante, por quê? Porque ela ajuda no andamento, ajuda a otimizar o atendimento do cirurgião, como já foi falado várias vezes. Então, uma das dicas é o estoque. A organização do estoque deve se estabelecer uma frequência. Pode ser diária, semanal, a cada 3 dias. Então você vai arrumar aquele estoque, até para você ver o que está faltando, o que já está quase acabando, o que você precisa fazer. Então, organizar aquele estoque, o estoque de material, pois estará relacionado com a própria rotina de atendimento. Tá? O que vocês devem ter em mente é que o estoque é uma coisa imprescindível, tem que ter material em estoque. Por quê? Porque não é nada agradável você chegar no meio de uma cirurgia e o cirurgião, o dentista, te pedir um fio de sutura. Aí você vai lá e não tem. Como é que você vai falar isso com ele precisando do fio que vai suturar o paciente e não tem fio de sutura? Isso vai ser uma responsabilidade sua. Então, o controle de estoque é imprescindível. A organização das agendas do consultório. O consultório dentário, para que tenha um bom funcionamento, depende inteiramente dos pacientes que o cirurgião irá atender. Por isso, a agenda deve estar bem organizada, com horários, a espera, tá? Não deixar a paciente esperar muito. Quanto mais hoje em dia que o pessoal, a vida está muito corrida, então, tudo eles querem pressa, eles não gostam de esperar muito. E se tiver muito atraso, outra coisa, às vezes, lógico, acontece no consultório, de você ter um paciente de uma emergência e que aquilo ali, a hora passa, né? Você não estava esperando, é um caso complicado. Então, você vá à sala de espera e avisa aos pacientes, olha, que vai demorar um pouco mais, porque surgiu um imprevisto, que o cirurgião dentista está tentando resolver o caso de um paciente. Dá notícia, porque o paciente que está do lado de fora, ele não está sabendo de nada, ele só vai ficando cada vez mais impaciente. Então, isso é muito bom de você comunicar aos pacientes de fora. Uma dica de espaço entre as consultas, perguntar ao cirurgião se vai demorar para evitar atrasos, é o que eu falei para vocês. Né? A manutenção, a documentação, manter a documentação, a organização da documentação dos pacientes. Prontuário é formado por inúmeros documentos de pacientes, como ficha clínica, o raio-x, uma tomografia, o exame de sangue, o termo de consentimento, entre outros. Tem, como eu falei para vocês, que eu não uso, mas tem dentistas que usam fichas em arquivos. Outros possuem um software onde todos os documentos podem ser armazenados em um único computador. Você escaneia aquilo tudo e você já até entrega para o paciente os exames, você não precisa ficar com aquilo. Então é menos papel também, menos coisa acumulada dentro do consultório e é muito interessante. A organização financeira, no caso, caiba essa função ao auxiliar de saúde bucal, eu acho uma conversa, necessário uma conversa com o cirurgião, pois será ele que estabelecerá a melhor forma do ASB manter a organização do dinheiro do seu empreendimento. Essa parte é bem delicada, então precisa de muita atenção, como eu já falei,
Só estou batendo na mesma tecla porque a parte financeira eu acho uma coisa realmente que tem que prestar muita atenção para que não ocorra distrações. O que eu quero dizer com isso? É que se um paciente pagar e se não puder dar baixa no orçamento na hora, ele está lá, mas aí você precisa fazer uma outra coisa, ou que o cirurgião te chamou naquela hora. Então, você coloca num papel, coloca num clips, coloca o nome do paciente, coloca a data, se quiser coloca até a hora que ele te pagou, para depois você lançar isso mais tarde. Tá? E o ideal é que você dê baixa naquele dinheiro no mesmo dia, não deixa para depois. Então aqui, ó, uma do que você pode efetuar, né, dentro do... Logicamente que o controle de estoque não é desse tamanho, mas eu quis mostrar para vocês que é imprescindível estar tudo direitinho, tudo armazenado bonitinho, a parte de lixo hospitalar, o que é, onde deve colocar, lixeira, copo numa lixeira, descartáveis, material usado no paciente, tem que ser em outra lixeira. Isso tudo eu vou explicar para vocês também na próxima videoaula. Então, a etiqueta profissional. Etiqueta profissional nada mais é que um resumo das regras de boas maneiras no ambiente de trabalho, relacionando ao respeito, bom comportamento, cuidar da apresentação pessoal. Isso é necessário em qualquer atividade ou ramo de atuação, principalmente para os profissionais da área de saúde e principalmente ainda com o auxiliar de saúde bucal, porque em muitos casos são os primeiros a terem contato com os pacientes. Então, tendo isso em mente, gente, fica claro que a boa aparência e os cuidados com a higiene pessoal farão grande diferença. Como vivemos diariamente com pessoas, é preciso saber se comportar adequadamente quando atua dentro de um consultório. Então, demonstrações de educação, bom senso devem sempre fazer parte do dia a dia para garantir o sucesso do seu trabalho. O respeito aos horários, higiene, modo de vestir, bom humor, simpatia. Então, concluindo, a ASB ocupa um papel fundamental na rotina diária de um consultório. E fatores determinantes para o sucesso da organização, em grande parte, são a aparência pessoal. Um profissional da área de saúde deve estar sempre atento à sua aparência. Jamais, gente, fumar durante as horas de trabalho, pois o hálito, né, do cigarro que fica na boca é extremamente desagradável. As joias, como relógio, pulseiras, colares ou anéis, não devem ser usados em serviço para não servirem de agentes de infecção cruzada no consultório. Então, sempre tirar, principalmente anel, pulseira, brinco, até se for um brinquinho pequeno, tudo bem, mas colar, evita usar isso durante o ambiente de trabalho. Os cabelos tem que estar sempre presos se forem longos, tá? Você vai usar uma touca descartável, mas mesmo usando, se for cabelo comprido, o ideal é que você prenda e coloque a touca. O cabelo não pode ficar aparecendo, para não deixar cair um cabelo durante o atendimento. Então, cabelo preso e com uma touca. As mãos e as unhas devem estar sempre limpas. As unhas devem estar sempre conservadas curtas, nada de unha grande. Unha de gel, unha de porcelana, você vai ter que cortar isso. A não ser nas suas férias, que aí você pode fazer, mas durante o atendimento, durante o consultório, enquanto você estiver trabalhando em um consultório, até fora dele, né, as unhas sempre curtas para evitar acúmulo de micro-organismos debaixo dessas unhas. O esmalte, o ideal que seja natural, né, branquinho ou incolor. Nada, gente, de esmalte
fluorescente, cor muito chamativa, nada disso. Tá? Isso é uma aparência pessoal. O perfume suave ou nenhum, se possível nenhum, porque tem paciente que tem rinite, que tem asma, e dependendo desse cheiro vai estimular essa asma nesse paciente, vários espirros. As roupas, geralmente o uniforme, assim, quando você trabalha no consultório, geralmente você tem um uniforme, né, que tem a logo da clínica, ou geralmente é branca, dependendo do consultório ou da clínica, e caso não seja adotado, caso o cirurgião não tenha essa necessidade, não venha a ter essa necessidade, você tem que usar uma roupa de modo adequado, tá? Jamais usar roupas com brilho, decote, saias, vestidos, transparências, nada disso. Você tem que ser uma pessoa que saiba usar, ser elegante. Isso aí é para quando vocês forem para night, vocês forem passear, vocês forem, né, sair sem ter vínculo com o consultório. E a apresentação pessoal, gente, ultrapassa na elegância, no sentido mais amplo, é mais amplo do que se vestir. Ele abrange a educação, as normas de conduta e caráter. Então, a apresentação pessoal também é uma etiqueta profissional, é importante ter. Eu esqueci de falar dos sapatos. Os sapatos têm que ser baixos, fechados, por causa da biossegurança. Nada de sapato aberto, que pode cair um instrumental, um sangue no seu pé. Então, biossegurança para biossegurança, sempre sapato fechado e baixo, nada de salto alto para ir trabalhar. Então, como já foi falado, ser elegante abrange a boa educação. Como tratar as pessoas, expressar-se, respeitar os ausentes, cumprimentar, pedir licença, agradecer, desculpar, normas de conduta e caráter. Pontualidade, gente, vocês têm que chegar sempre na hora combinada, a partir do momento que você passa a fazer parte daquela equipe e que se o cirurgião lhe passa o horário, você tem que chegar naquela hora. Geralmente chega alguns minutos antes do cirurgião para você já deixar tudo preparado. Evitar usar celulares e redes sociais para vocês, nada de ficar em rede social, a não ser que seja a pedido do cirurgião para colocar alguma coisa na rede social relacionada ao consultório, atender um telefone, organização e limpeza do local, isso é tudo. Então aqui, ó, estou querendo mostrar para vocês algumas roupas, né? Roupa justa, como eu já falei, transparência, saia, calça muito justa. E a organização do consultório, gente. Imagina chegar num consultório desse jeito, tudo bagunçado, tudo misturado. O que um paciente vai pensar nisso? Então, isso não faz parte da nossa etiqueta. E os erros comuns, tá? Antes dos erros comuns, eu vou falar para vocês o seguinte: o auxiliar, vocês têm que sempre ter em mente que sua função é atender bem o público, com paciência, cortesia, independente do seu cansaço e dos seus problemas pessoais. O dia não foi bom, o anterior, você está com problema, você está de mau humor. Mas isso é da porta para fora do consultório. Da porta para dentro do consultório, você tem que ter uma outra postura. Infelizmente, você vai ter que esquecer seus problemas e ali é seu lugar de trabalho. Então, ali você tem que ter essa etiqueta, tá? De atender ao público, por mais estressada que você tenha,
Você tem que saber atender o público. Eles não têm culpa de nada do que aconteceu com você. Então, caso você esteja num telefone e quando chegar um paciente, o ideal é você cumprimentá-lo com um movimento na cabeça. Para quê? Para que ele veja que ele foi notado. E assim que terminar a sua ligação, você deve se dirigir diretamente a ele. E evitar, gente, mau humor, como eu falei, fofoca. Nada de fazer fofoca dentro de um consultório. Ficar fazendo comentários. Tem paciente que te dão a liberdade, nada de ficar falando de telenovela, de conversa, que acontece. E a não ser que isso seja iniciado pelo paciente. Pelo contrário, você tem que saber um pouco da vida do paciente, se interessar pelo paciente, mostrar que você está prestando atenção no que ele fala. Aparência inadequada, como eu já falei, excesso de intimidade, nada de paquera entre paciente. Isso é um erro péssimo. Não tem nem mais o que falar, é péssimo. Nada de paqueras. Mau hálito, gente, nada de mau hálito. Escovar muito bem. Esse mau hálito pode estar refletido ao fumo, tá? Então, cuidado. Falta de higiene pessoal. Isso tudo é um erro comum. Pelo amor de Deus, gente, nada de ficar lixando unha dentro de consultório. Consultório não é para isso. Isso é para fazer dentro da sua casa, não é dentro do consultório. Imagina você estar lixando a unha, chega um paciente. Que má apresentação é essa? Não, evita. Evitar falar alto demais para não irritar ou baixo demais para ter que repetir. Evitar falar da sua vida pessoal, como eu já falei, ou de programação de televisão, já que o objetivo é envolver os pacientes, procurar saber detalhes da vida dele. Quando o paciente sair da sala de atendimento, sair junto com o paciente, tá? Para poder marcar, fazer a rotina, como marcação da próxima consulta, lembrá-lo do pagamento, oferecer um café, oferecer um copo d'água, vá até a porta com o paciente. Então, isso faz parte de uma boa etiqueta. Outra coisa que devemos evitar, gente, nunca dê ordem ao paciente. Como, por exemplo, o senhor precisa ir ao médico. Não é assim que a gente fala. O ideal seria, aconselho o senhor a ouvir o médico de sua confiança. Tem que saber lidar com o paciente. Ao telefone, isso é importante. O ideal é sempre não deixar que a ligação passe de uma terceira chamada. O telefone tocou, não deixe ele tocando por muito tempo. Tá? E atender sempre com um discurso padrão adotado pelo consultório, pelo cirurgião dentista. Então você pergunte ao cirurgião dentista, como é que você quer que fale, né? Se for clínica, clínica dentária, arte dental, ASB, Jéssica falando, bom dia. Se for do consultório, se for um dentista só, consultório do Dr. Alex Freitas, ASB, Thaís falando. Então, isso é um jeito, bom dia, boa tarde. Então, você tem que ter esse discurso padrão e filtrar as ligações, tá? Para o CD. Se for alguma coisa de telemarketing, essas coisas, não há necessidade de passar para o CD, para o cirurgião. E se for alguma ligação em que ele estiver em atendimento, você fala, agora o doutor não pode atender porque ele está em atendimento. Aí pede para deixar o nome, o assunto, o que ele quer falar, anota tudo. O ideal é sempre deixar um bloquinho com uma caneta do lado do telefone. Tá? Falar se identificando.
pausadamente, com clareza. Tá? Evite o uso frequente de palavras no diminutivo, é muito chato. Obrigadinha, momentinho, gírias. Querida, fofa, meu bem, jamais, gente. Não é assim que a gente fala com o paciente. Tenha sempre lápis e papel à mão. A ASB nunca deve interferir, isso também é outra coisa muito importante. Vocês nunca devem interferir entre conversas entre um profissional e o paciente, a não ser que vocês sejam solicitados. Não criar hábito de reclamar por tudo e por nada. Não discutir com o cirurgião. Não se irritar ao receber um não. Às vezes não pode aquela hora, não significa que depois não possa, mas não pode, não pode. Não vai ficar se irritando por isso. Ser bem-humorada, gente. Pacientes idosos, lembrar que pode existir uma limitação física. Então, solicitando que fale mais pausadamente, em tons mais altos e ainda, talvez tenha que repetir. Atendimento com crianças são necessários paciência, descontração, diálogo, cuidado com os sons e movimentos bruscos. Por quê? Porque elas podem se assustar. E bem também com as expressões corporais, não faça nada muito rápido. Nem expressão facial, como se você também estivesse sentindo aquele medo que não tem, e nem verbal. Nos casos de pacientes especiais, além de já ter dito o importante, tá? Não demonstrar, além de já foi dito de importante que eu já falei nas crianças, que é a mesma coisa, tá? Que nada de movimento brusco, sempre tratar com muita atenção. Não, o importante é não demonstrar nem piedade por ela ter aquela doença, nem curiosidade, perguntar como é que aconteceu aquilo, e nem medo da criança. Pelo contrário, ela que tem medo da gente. Autocontrole, ou seja, domínio dos seus próprios sentimentos. E como eu já falei dos erros, vou citar mais alguns, que é uma descrição. Não comentar informações inadequadas com a equipe ou paciente, tá? Principalmente de outro paciente. Saber separar os conteúdos pessoais dentro do horário de trabalho. Então, problema pessoal é para depois, não é para a hora, dentro do consultório. Evitar paqueras, como eu já falei, e ter uma atitude profissional no âmbito de trabalho. E sempre, gente, esse emoji aí está mostrando, sempre sorrindo, sempre disposta a ajudar tanto a equipe quanto o paciente, para que a gente tenha um sucesso profissional e um sucesso no consultório. Então, para concluir essa videoaula de hoje, então, para que você seja um ACB, um auxiliar de saúde bucal, é necessário um curso de captação, que você registre no CFO e se inscreva no CRO e pague a anuidade. Ser proativa, saber trabalhar em equipe, saber todos os seus direitos e deveres, evitando assim uma infração no código de ética. Ser correta, principalmente se for encarregada da parte financeira do consultório. Sempre manter o consultório organizado para evitar o acúmulo de tarefas. O atendimento adequado é através do amor ao próximo, respeito mútuo, cortesia, tratar os superiores com simpatia, cordialidade, ser atencioso com os idosos, não faltar os compromissos sem motivos justos, não chegar atrasado, porque o consultório só começa com você, com a ASB. Então, a ASB que abre o consultório, e não descuidar principalmente da sua higiene pessoal. Obrigada, espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe,
comente, ative as nossas notificações e sigam as nossas redes sociais. Meu muito obrigado e até a próxima.